presente de Deus, buscar Deus com os irmãos, alegra o coração da gente, né? Fortalece a nossa fé. Deus é bom demais. Vou pedir para você abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Aleluia, Pai. Glórias a Ti. Lucas 9, 51. Lucas capítulo 9, versículo 51, está escrito assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Aleluia. E mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse versículo aqui, 51, né? Aproximando-se o tempo em que seria elevado, essa aqui é uma outra tradução, seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente a Jerusalém. Irmãos, é muito interessante essa passagem, porque quando Jesus ele faz isso, ele vai e pede para os discípulos irem à frente para preparar ali naquela aldeia em Samaria um lugar para ele poder repousar. Aqueles homens ali de Samaria, eles entenderam, eles viram na feição dele que ele ia para Jerusalém, né? E essa questão de que nesse versículo 51 me chama a atenção, porque diz assim, olha, que Jesus ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, ou seja, ele foi ali decidido para Jerusalém, ele foi convicto, né? Ele foi ali, ele falou: eu vou para Jerusalém, seria a última vez, porque ele ia morrer, ele ia ressuscitar. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? Deixa eu ler aqui. E aconteceu que, indo eles para o caminho, lhe disse o Senhor: Segui-te para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Até aqui. E a gente vê que ele já estava decidido, irmãos. Ele já sabia que ele ia ser humilhado, ele já sabia que ele ia passar por vergonha, ele ia ser cuspido. A palavra de Deus tem um texto que fala, uma passagem que fala isso também, que depois eu quero dar uma lida. Ele já sabia que ele ia padecer, mas ele foi resolvido, ele foi convicto, ele foi decidido para Jerusalém, né? Ele foi porque ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia por que ele saiu, por que ele estava aqui na terra. E eu penso assim, ele foi resoluto, ele foi resolvido, ele foi decidido, mas na verdade o Senhor Jesus, quando a palavra de Deus fala que ele deixou toda a sua glória, ele já estava abrindo mão de tudo isso, ele já sabia, né, o que ele tinha que fazer, e ele fez, né? Então Jesus, ele vai para Jerusalém e ele padece, né? Ele sofre as consequências que ele tinha que sofrer, ele sofre moralmente, ele sofre espiritualmente, ele sofre fisicamente. Eu creio assim que, né, em todos os sentidos o Senhor ele sofre, mas ele fez isso convicto, né, que ele tinha que ir até o fim. Amém? Deus fez isso de uma forma, com a sua razão, vamos dizer assim. E nesse momento a gente não está falando aqui de Deus, a gente está falando dele como um homem, porque a gente sabe que ele sofreu, que ele falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, não é? Ele pediu, mas Deus falou assim: não afasta não. Você veio por um propósito, você veio por um alvo, né?
são as almas, né? A salvação das almas, trazer novamente a nossa comunhão para Deus, que nós estávamos afastados, e Jesus ele fez, né? Ele se tornou essa ponte para que a gente possa estar na presença do Senhor, para que verdadeiramente a gente possa estar nessa vida eterna desde já aqui na terra, amém, irmãos? Então, a gente vê que Jesus, irmãos, ele está decidido, né? No seu rosto, tem uma palavra, uma Bíblia que fala que no seu rosto já estava essa aparência como é que fala? Uma aparência assim intrépida, uma aparência assim, sabe aquela pessoa que sabe o que ela tem que fazer e ela vai sem medo, ela vai com coragem, ela vai enfrentar tudo que ela tiver que enfrentar, com consciência de que ela vai sofrer, mas ela está decidida. Então, assim, nós temos que estar, o quê? Dessa mesma forma, decididos no nosso coração, né? Por que você está aqui nessa vida? Qual é o teu propósito nessa vida? Né? O que Deus espera de você? O que o Senhor espera de mim? Então nós temos que saber, e nós temos que fazer nós temos que ter uma atitude de decidir, nós temos que tomar uma decisão, né? E é maravilhoso, irmãos, a gente entregar a nossa vida para Jesus. É maravilhoso, independente do que a gente tiver que abrir mão, né? Independente do que a gente tiver que sacrificar para Jesus, tudo é maravilhoso, tudo vale a pena, né? Coisas que a gente gosta, que para a gente tem valor, mas a gente abre mão porque a gente ama o Senhor Jesus, amém? E a gente sabe, irmãos, que seguir a Ele não é de qualquer maneira, e essa palavra ela tocou muito no meu coração, porque se está um negócio muito sério, ficou mais sério ainda. Sério, irmão, se está um negócio sério, ficou mais sério ainda. E Deus falou muito comigo, né? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 10, e no versículo 34. Porque a gente vai vendo o que significa ser discípulo, né, do Senhor Jesus. Quais são as exigências que Ele faz. Mateus 10. Vamos lá. Versículo 34. Está escrito assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, o Senhor Jesus, irmãos, Ele está falando assim, Ele está fazendo exigência para aqueles, né? E Ele estava falando isso na época para aqueles que estavam seguindo, os seguidores dele, vamos dizer assim, estavam seguindo Ele, né? Olha, se você não me amar mais do que a tua família, mais do que a tua mãe, se você não me amar mais do que o seu pai, né? Se você não me colocar em primazia dentro do seu coração, em primeiro lugar, se você não colocar de uma forma que você entenda que eu sou a razão do teu existir, eu sou a razão da tua vida, você não é digno de mim. Ou seja, você está condenado. Já parou para pensar isso, irmãos? Eu fiquei pensando isso essa semana. Sério, eu falei, meu Deus, o negócio é muito sério, né? Um homem que, vamos dizer assim, um homem há mais de 2000 anos atrás veio, né? Falou isso para as pessoas: olha, se for necessário, você vai morrer por mim. Mas uma coisa você tem que entender: se eu não estiver em primeiro lugar no teu coração, você não é digno de mim. Ou seja, está condenado, irmãos. Então essa palavra, eu falei, meu Deus, eu fiquei preocupado comigo, porque eu não quero ser condenada, eu quero estar na presença do Senhor até o fim, sabe? Eu quero estar na presença do Senhor com o coração totalmente entregue, a vida entregue. E eu vi que aqui é muito sério, né? Eu vi que aqui o Senhor ele faz exigências radicais. Se você acha que o Evangelho, eu fiquei pensando assim, se às vezes a pessoa acha assim, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristã, é uma opção. Não é, irmão. Não é uma opção. Porque você vai decidir se você é ou não, mas você vai decidir
respeito, mesmo. É você abrir mão de tudo aquilo que a palavra não quer que você tenha. Vai contra a palavra de Deus, porque aquilo que vai contra a palavra de Deus vai contra o próprio Senhor Jesus. Então, ele fala, e a gente vê que ele quer que haja uma decisão que seja racional. Ele não quer que seja por impulso, ele não quer que seja por sentimento, por emoção, não. Porque tem uma passagem que fala isso, vamos abrir lá, irmãos, em nome de Jesus, que está escrito assim, ó. Vamos ver se eu acho aqui, que eu marquei os versículos. Lucas 14, mais um pouquinho para frente, 28 a 30. Glórias a ti, Senhor. Se alguém achar, pode ler, tá? 14, 28 a 30, isso. Glórias a ti, Senhor. Fechou? Pode ler, pastor. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus está falando isso. Olha, você tem que sentar, você tem que refletir, você tem que calcular o preço que você vai pagar. Porque você não pode fazer isso de qualquer maneira, porque na verdade eu penso assim, e veio tudo isso hoje também. Nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e a princípio a gente não conhece a palavra, mas depois a gente vai conhecendo aos poucos, né? Então, o que ele fala? Olha, eu preciso entender o que significa isso, o que significa seguir, o que significa ser discípulo. Então eu tenho que calcular, porque a gente sempre fala, muitas vezes na oração, que muitos começam, mas param no caminho. Muitos começam, não vão até o final. Muitos começam e se desviam. Porque não calcularam. Não calcularam o preço, não calcularam o estreito que é. Mas o Senhor, Ele quer que você... Não que Ele não quer que eu queira estar na presença dEle, ser discípulo, seguir o Senhor. Mas Ele quer, mais uma vez, que eu faça isso com consciência. Amém? Por quê? Porque a nossa vida, o nosso dia a dia são... como é que fala? Entregas para o Senhor. São processos, né, que a gente passa, mas a gente tem que passar por ele para vencer. A gente tem que fazer a entrega para vencer, porque ele nos dá a vitória, irmãos. Mas tem que tomar essa decisão, tem que ser algo definitivo dentro da tua vida e da minha vida. Aleluia. Abra mão de tudo aquilo que não vem de Deus. Abra mão de tudo aquilo que o teu eu quer, que você acha que é bom, mas que não é, ou até mesmo que você sabe que não é, e fica, eu gosto de Jesus, eu vou na igreja. Não é assim, não, irmãos. Muitos vão estar dentro da casa do Senhor e não vão ser salvos. Muitos vão estar dentro da casa do Senhor e não vai ser essa igreja sem mácula nem ruga que o Senhor vem buscar. Então eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor tem que ter a primazia dentro do meu coração. Irmãos, é por eu morrer, né? É por nosso eu morrer mesmo. É por nosso eu, pela nossa vontade de morrer. Por quê? Porque ele fala que aquele que não pegar a sua cruz, primeiro eu vou pegar a minha cruz e vir após mim, não é digno de mim. Ou seja, quando ele decidiu ir para Jerusalém, né? Não tem uma passagem que fala, peraí, deixa eu ler aqui. As raposas, lê pastor Lucas 9, 58, glórias a ti, Senhor. Santo é o nome. Aleluia. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. Ou seja, porque o moço disse que ia seguir Jesus onde ele fosse, e Jesus dá essa resposta. Aí a gente fala, não que ele não quisesse que o moço seguisse, mas ele estava dizendo para ele, olha, a minha vida é viver pela fé. Eu estou aqui por causa de um propósito. Eu estou aqui, eu estou indo para Jerusalém, voltando aquele texto, para ir para a cruz, para morrer, para ir para a morte. Aleluia. Ele tinha tudo muito bem definido na vida dele. Deus quer que eu e você tenhamos tudo muito bem definido na nossa vida. Ou seja, se nós vamos pegar a nossa cruz para seguir a Jesus, entenda, irmãos, nós estamos indo para a morte. Que morte que é essa? Te garanto que não vai ser a morte espiritual, muito pelo contrário, né? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Se eu estiver na presença de Deus, eu pegar a minha cruz e andar na presença de Deus, seguir os passos
Eu posso dizer que eu sou mais do que vencedora. Aleluia! Porque eu já vou viver o sobrenatural aqui nessa terra. Eu já vou experimentar da unção, da graça, mais e mais do poder de Deus. Mas eu preciso entender o que significa isso. Eu preciso entender, refletir e falar: peraí, eu tenho que abrir mão disso, porque o Senhor está falando que ele tem que tomar a primazia. Eu tenho que abrir mão daquilo, porque o Senhor falou que ele tem que tomar o primeiro lugar. O que significa isso? Eu estou pegando a minha cruz, o meu eu, as minhas vontades estão morrendo para que ele viva em primeiro lugar no meu coração. Aleluia! Então isso, irmãos, é a exigência de ser discípulo do Senhor. Isso é a exigência de seguir ao Senhor Jesus. Amém? Então ele fala para aquele rapaz, ele fala: olha, não que eu não queira, mas você tem que entender que eu não estou, apesar de ser um homem, ter uma família, um homem humanamente falando, porque na verdade ele era Deus, ele estava aqui com o propósito, irmãos, de se tornar o que? O Salvador, né? Das vidas que iam fazer uma entrega. Então ele sabia qual era o caminho que ele ia andar. Então eu estava querendo dizer para aquele moço: olha, você quer vir após mim? Então entenda o que vai acontecer, entenda o que eu vou fazer, porque eu não estou aqui para ser bem sucedido financeiramente, para ter um bom trabalho, um bom emprego, não que isso não seja bom, mas ele já sabia muito bem: ó, não se engana, quem me seguir vai ter que pegar a sua cruz. Amém? Né? E vai ter que ter essa postura que Jesus teve de seguir decidido para Jerusalém. Você está indo para Jerusalém Celestial? Não. Eu estou indo para Jerusalém Celestial. Amém. Aleluia. A nossa pátria não é aqui, né? Mas ele fala: olha, o ar que ele tinha, tem outras traduções, falam que isso estava estampado no rosto dele. E isso tem que estar estampado no meu rosto e no teu também. O que você tem estampado no teu rosto? Nós temos que ter uma estampa no nosso rosto que as pessoas vão ver dentro da nossa casa ou fora. Não, ele é um homem de Deus. Ele segue Jesus. O propósito dele é de ir até o final, porque o foco dele não é aqui, é lá. A pátria dele é lá. Nós temos que ter essa clareza para as pessoas olharem para a gente e sem falar nada, porque ele não falou nada, e elas entenderem: não, eles são de Deus, ela é de Deus, eles são de Deus. Sabe aquela coisa de você estar estampado em você, que você é uma pessoa de Deus, que de repente você passa por uma roda, você está passando na rua, tem uma roda, alguém que você conhece, você vai cumprimentar, né? Você tem que cumprimentar, ué. Você tem que, Jesus, eu acho que ele não ia ficar assim, né? Com o nariz em pé. Mas aí se você para cumprimentar, a pessoa para de falar palavrão, a pessoa para com aquelas piadas que não tem nada a ver, a pessoa para de fazer certas coisas. Por quê? Porque a tua presença tem Deus, a tua presença está estampado Deus, você fez uma decisão. Então há unção na tua vida, há poder sobre a tua vida. Quando você chega, há um mover. Então a pessoa fica quieta. Por quê? Aquela moça, aquele homem, eles já estão decididos no que eles vieram fazer aqui nessa terra. Eles vão viver o processo, seja qual for que eles tiverem que viver, eles vão viver o processo, porque eles entenderam qual é o preço do discipulado, qual é o preço de ser discípulo de Jesus, qual é o preço de seguir a Jesus. Então, para Jesus não tem esse negócio: não, hoje eu estou seguindo, amanhã não estou. Irmãos, por isso que ele faz essa exigência, irmãos, porque para Jesus é sim, sim ou não, não, irmãos. Você vai seguir, eu vou. Então você vai até o fim, você vai mergulhar. Meu Deus, quando eu comecei, a gente ouve sempre, né, que Jesus ele faz mesmo essa, como é que fala? Exigência. Mas às vezes a palavra de Deus ela cai no teu coração de uma forma tão forte que só foi o que aconteceu comigo. Só me restou me arrepender. Falei: meu Deus, porque a gente acha que porque está indo na igreja, está cultuando, está adorando, está tudo bem. E aí Deus vem, usa uma pessoa e fala: volta para o primeiro amor. Escuta aqui, volta para o primeiro amor. Peraí, volta para o primeiro amor. Aí eu fui lá, né? Fui orar, fui buscar. O que é voltar para o primeiro amor? Fazer o que nós fazíamos antes com sede, com alegria, com devoção, com dedicação. Sabe aquela coisa: não, peraí, esse tempo aqui é do meu Deus, né? Esse momento aqui eu não vou fazer nada além de cultuar, além de orar, de interceder, de adorar. Não, esse tempo aqui eu vou visitar, né? Eu vou no asilo, eu vou, se puder, no presídio, eu vou no hospital. Esse tempo é do Senhor. E ela se acordava já, né? Primeiro amor, você já acorda pensando. Bom, a gente dorme e acorda pensando no Senhor, mas é uma coisa muito forte. E às vezes a gente se acostuma e Ele não quer que eu me acostume. E
eu estava vendo, né, o moço falando que ele tinha que voltar para o primeiro amor. Ele falava, Deus, eu tenho que voltar para o primeiro, o que eu faço? E aí ele sentiu de Deus, que Deus falou assim para ele, né? Pela palavra, você tem que orar, vai orar, independente se você está com vontade ou não, vai orar. E ele falou que ele começou a fazer isso, era 5 minutos, 10 minutos, ele estava cheio de problemas, cheio de coisa que não tinha nada a ver, ele não tinha que viver aquilo que ele estava vivendo, mas ele foi orar, irmãos, e ele falou que daqui a pouco, quando ele veio, fez uma entrega verdadeira, genuína, e ele viu que ali ele foi restaurado ao primeiro amor. Amém? Então, o Senhor, irmãos, ele é muito claro para mim e para você, né? Hoje é o dia, vamos dizer assim, que hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia da nossa decisão, né? E aí eu fico pensando, mas Senhor, se eu não colocar o Senhor em primeiro lugar, porque é um mistake, você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Porque Jesus, ele foi convicto para a cruz, mas isso não significa que ele não sofreu, que ele não chorou. Se ele suou, né, teve só gotas de sangue, o sacrifício dói, porque nós somos seres humanos, e ele veio para entender como é o ser humano, ele veio para entender o que nós sentimos, ele se colocou no nosso lugar. Aliás, ele fez ele mudou a nossa sorte, porque ele foi em nosso lugar para a cruz do Calvário. Então, o sacrifício não é um que você vai, ai que legal, é um sacrifício, olha, eu estou abrindo mão disso, eu estou sofrendo, nossa, que maravilha. Não, mas por outro lado é maravilhoso sim. Por quê? Porque eu estou na presença do Senhor como Ele quer, como Ele deseja, como Ele sonhou, como Ele preparou, como Ele fez para que realmente a minha vida fosse mudada. Sabe, irmãos? Aí o que eu vejo em tudo isso para finalizar? Que Deus, quando Ele falou comigo essa semana dessa forma, é como se Ele falasse assim, minha filha, ele não falou desse jeito comigo, mas é como se Ele falasse, minha filha, que caia por terra toda meninice, que caia por terra toda infantilidade, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é vida, mas é um alimento sólido, é um alimento, irmãos, que todo aquele que é de Deus tem que receber. Então é para a gente crescer na graça, no conhecimento da palavra e colocar em prática, né? Você está na minha presença, você fez essa decisão, então entenda que é sério, não pode vacilar, não pode retroceder, não pode um dia, hoje eu estou na presença do Senhor do jeito que Ele quer, hoje eu não estou, mas não existe isso. Eu não posso ser guiada pelo que eu sinto, eu não posso ser guiada por emoção. Eu e você, irmãos, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Aleluia, o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, Ele passou por tudo aquilo e a gente sabe que no final Ele ressuscitou, não é assim? Quem quer ressuscitar aqui? Ressuscitar para a honra e glória do Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Mas Ele para ter essa vitória, para Ele vencer a morte, eu fiquei até pensando, eu falei, poxa, Jesus, Ele ia passar por tudo aquilo que Ele já sabia, mas tudo aquilo que Ele passou, que Ele enfrentou no seu ministério, no seu trabalho, Ele enfrentou a paralisia, Ele enfrentou a lepra, Ele enfrentou pessoas que morreram e ressuscitaram, Ele enfrentou tantas coisas, e tudo aquilo que vinha, todo o mal que vinha, caía por terra quando Ele enfrentava. E é claro, irmãos, Ele foi para a cruz e todo o mal que Ele enfrentou caiu por terra. Ele ressuscitou, aleluia, mas Ele passou pelo processo. E agora eu e você, né? Fiquei pensando, a gente vai querer seguir ao Senhor Jesus? Isso aqui eu abro mão, isso aqui eu sinto, isso não, irmãos. A entrega é 100%, irmãos. A entrega é total. Não existe negociação com Jesus. Amém? Não existe nada disso. E pensa, né, na glória que nós vamos viver, começando aqui e indo para onde Ele tem preparado para mim e para você. Pensa nessa glória. Você não pode pensar, porque a Bíblia fala que olhos não viram, né? Nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, vamos nos posicionar nessa noite, amém? Eu quero, com toda humildade, né, começa por mim, vamos nos posicionar do jeito que tem que ser. Porque, então, é isso que eu pensei, falei assim para Deus, eu falei, Senhor, mas vem cá, o Senhor quer que o Senhor quer que eu reflita, que eu decida, com raciocínio, com razão, com a lógica, não com sentimento, não com emoção, não é fazer isso, pegar minha cruz e te seguir. O Senhor quer que eu faça isso para depois tomar essa decisão? Mas se eu não tomar essa decisão, eu vou para o inferno. Mas você vai.
você tinha que fazer, que não foi feito. Então o Senhor, Ele não nos deixa enganados, amém, irmãos? A gente sabe muito bem que muitas vezes Ele manda a gente pregar a palavra em vários lugares, Ele sabe muito bem que muitos não vão aceitar, mas Ele é fiel. Todos escutaram a palavra, todos tiveram a oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, aleluia. E eu creio que a misericórdia do Senhor é o que nos sustenta, irmãos, e ela está sobre a tua e sobre a minha vida, amém? Então vamos nessa noite falar: Senhor, olha, eu quero fazer uma entrega total, 100%, Pai, porque realmente o Senhor não merece menos do que isso, amém? Então vamos ficar de pé nessa noite ali, glória em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir que o pastor está louvando, e você faz uma oração, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, coloca a sua vida no altar, aleluia, glórias a Ti, Senhor, santo é o Teu nome, Pai, aleluia. Fala: Senhor, Espírito Santo, me dá força, me dá graça, para que eu faça a melhor decisão, porque a melhor parte, a boa parte é o Senhor, é a Tua palavra, é a Tua vontade, aleluia, como Marta e Maria ali, aleluia. Jesus, nessa noite, irmãos, olha a misericórdia dele na minha e na tua vida, aleluia, porque eu vou te dizer uma coisa que eu tenho sentido, eu falo isso por mim, né? Às vezes a gente fala assim: eu vou viver o milagre. Então, não, eu já falo para Deus assim: eu sou o milagre. Por que eu falo isso para Deus? Porque eu tenho certeza de fé, que se não fosse a mão de Deus sobre a minha vida, a misericórdia, irmãos, ia ser um estrago total, ia ser a morte. Então eu estar em pé, você está em pé, já é milagre do Senhor, amados, aleluia. Ele está te impulsionando para você ir até o fim, aleluia, porque tem honra para a tua vida, tem glória para a tua vida, tem graça para a tua vida, aleluia. Nada nessa vida, irmãos, vale a pena, nada, não existe nada que você possa trocar por Jesus, aleluia, glórias a Ti, Senhor. E você pode ter certeza que no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de luta, na realidade Ele vai ser o único que vai poder nos ajudar. Ele pode usar pessoas, mas aquele que vai lá no profundo, no oculto, no escondido, onde nenhum homem vai, é o Espírito Santo de Deus. É lá, irmãos, que Ele fala conosco, é lá que Ele nos tira do buraco, da tristeza, da depressão, da opressão, aleluia, e nos faz livres para a honra e glória do Seu nome, aleluia. Você é livre, você não tem que ter nada que amarre você para você fazer essa entrega para Deus. Eu vou declarar aqui que nós não temos nada que nos amarre, nós somos livres para o Senhor. O Senhor nos trouxe nessa terra para a honra e glória do Seu nome. Você e eu, nós somos feitos para o louvor da Sua glória, aleluia. E que Satanás ele possa vir com os pratos que for, nós já rejeitamos em nome de Jesus, aleluia. Ele tem que ter a primazia no meu coração, no teu coração, aleluia, aleluia. Nós precisamos, irmãos, nos humilhar, nós precisamos nos arrepender, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor nos abençoa, Pai. Nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua vontade, Pai. Oh, Senhor, e nós pertencemos ao Senhor, Pai. Reina em nós, Pai. Reina sobre nós, sobre cada um aqui nessa noite, sobre cada família representada, Pai. Aleluia. Porque eu também creio, Pai, que assim como o Senhor começou a boa obra na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, o Senhor também começou na vida
ligado na terra e ligado no céu, Senhor amado. Pai, então toma, meu Pai amado, tudo que está aqui sobre essa mesa, Senhor amado, representando alguém, Senhor amado, pelas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar guardando, meu Pai amado, a cada objeto aqui, porque o Senhor sabe, meu Pai, da necessidade, meu Pai amado, de cada um aqui, Senhor. Pai amado, vai tomando, Senhor, pelas tuas mãos. Se for libertação, que o Senhor venha libertar. Se for cura, que o Senhor venha curar, meu Pai amado, em nome de Jesus. Se for na parte sentimental, Senhor, que o Senhor venha trabalhar, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai, toma, Senhor amado, a cada nome, Senhor amado, que está aqui, meu Pai, neste caderno de oração, Senhor. Só o Senhor sabe, meu Pai, da necessidade, meu Pai, de cada um, Senhor amado. Só o Senhor pode trabalhar, meu Pai, sobre essas vidas, Senhor amado. Só o Senhor tem esse poder, meu Pai amado. Pai, que nós vamos continuar, Senhor amado, na Tua presença, Senhor amado. Nós estamos, meu Pai, aqui, te louvando, te buscando, te adorando e apresentando, meu Pai, as necessidades, meu Pai amado, dos nossos irmãos, Senhor, para aqui, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é o nosso socorro, meu Pai, bem presente, Senhor amado, em nome de Jesus. Ó Pai querido, faça, meu Pai, o Senhor querer e a sua vontade sobre cada objeto aqui representado, Senhor amado, pelas tuas mãos, Senhor. Eu creio, meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agradecer, amém, irmãos? Queria pedir para vocês estarem orando. Quem lembrar, segunda-feira de manhã eu estou indo para São Roque visitar minha filha Maite com meu irmão. E aí eu peço a oração, né, que o Senhor seja glorificado ali. Ele vai ser glorificado de qualquer jeito, né? E nós adoramos o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Mas que possa ser assim um grande mover do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento na Tua presença. Agradecemos pela Tua presença maravilhosa. Espírito Santo de Deus, obrigada. Porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus presente, vivo. Está conosco em todo o tempo, está conosco em cada culto, Pai. Obrigada pelos irmãos mais uma vez. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, lindo, lindo, santo. Glórias a Ti, Senhor. E nós te pedimos agora, Pai, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Teu Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um aqui nessa noite, de cada família representada. E você que é filho de Deus, você que é a noiva de Cristo, diga amém. Aplauda o Senhor, cumprimente teu irmão e leva a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A vitória vem cada